Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Quantos acharam? E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses a outro tanto, se de certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo, ele se levantou para escapar com vida, e se foi e veio a Bérseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que na sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou pela segunda vez e o tocou e disse-lhe: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Amém? Acabe fez saber a Jezabel o que Elias havia feito. Por que Acabe foi falar com Jezabel o que Elias havia feito? Porque Acabe não havia feito nada. Então, quem não faz nada, sempre vai estar falando de quem está fazendo. Porque quem não faz nada está desocupado, e todo desocupado quer ficar falando de quem está fazendo alguma coisa para Deus. Quem já está ocupado fazendo alguma coisa para Deus, ele não tem tempo para falar da vida de ninguém, porque ele está ocupado com as coisas de Deus, fazendo alguma coisa para Deus. Quando Acabe levou a notícia a Jezabel, Jezabel disse: eu vou matar Elias, porque quando o que você faz incomoda alguém, alguém vai querer te matar. O que Elias fez chegou ao conhecimento de Jezabel e a incomodou, e ela, sentindo-se incomodada, ela disse: eu vou matar Elias. Quando você faz algo para Deus e o que você fez incomoda alguém, alguém vai querer te matar. Quem era Jezabel? A rainha do norte. Como rainha, Jezabel tinha autoridade para matar. Mas a autoridade de Jezabel, ela tinha um limite. Ela precisava da permissão de Deus para poder fazer aquilo que ela estava dizendo que ia fazer. Porque todos, mesmo aqueles que têm autoridade, eles precisam da permissão de Deus para poder fazer aquilo que está falando que vai fazer. Porque ninguém consegue fazer alguma coisa se Deus não permitir ele fazer. Tudo que a gente projeta em fazer, a gente faz porque Deus permite, e se Deus não permitir, a gente não consegue fazer nada. Quando a notícia chegou aos ouvidos do profeta Elias, ele teve medo. O medo é natural. Todos nós que formos ameaçados, nós vamos ter medo. Porque o medo é natural do ser humano. Se alguém nos ameaçar, naturalmente,
a gente vai ter medo. E em todos os tipos de ameaças, se nós formos ameaçados por uma outra situação, por um outro problema, nós vamos ter medo, porque o medo, ele faz parte da gente. O medo é natural. Só que quando Elias teve medo, Elias se precipitou, tomando uma decisão. Só que dentro da decisão que ele tomou, não havia uma direção de Deus. A gente precisa tomar cuidado para que, ao sermos ameaçados por alguém, ou por uma situação, ou por um problema, a gente não tomar uma decisão precipitada. E dentro dessa decisão precipitada, a gente não ter uma direção de Deus. Porque o problema não é tomar uma decisão. O problema é que dentro da decisão, a gente não ter uma direção de Deus. Elias teve uma experiência com Deus, quando Deus disse a ele: vira-te para o Oriente e vai-te para o Querite. A expressão Oriente era a ideia de uma direção. Deus estava dando ao profeta uma direção. Naquela experiência, Elias deveria ter aprendido que profeta não vai para onde ele quer, profeta vai para onde Deus dá a direção. A gente não vai para onde a gente quer, a gente vai para onde Deus dá a direção. Só que naquela experiência que Elias teve, era para ele ter aprendido, mas ele não aprendeu, que como profeta ele precisava da direção de Deus. Existem pessoas que passam uma experiência com Deus para que ele aprenda alguma coisa dentro daquela experiência, só que ele passa a experiência e não aprende aquilo que Deus quer que ele aprenda. Aí lá na frente, numa outra situação, que é para ele usar o que ele deveria ter aprendido na experiência que ele teve com Deus, ele não usa porque não aprendeu nada com aquela experiência que ele teve com Deus. Experiências com Deus é para que a gente aprenda alguma coisa que Deus quer que a gente aprenda, porque o que nós vamos aprender numa experiência com Deus hoje, ela vai servir lá na frente quando a gente passar por uma outra situação, a gente vai usar esse aprendizado que nós aprendemos nessa experiência com Deus. Mas Elias, ele não aprendeu com aquela experiência. Ele se precipitou, tomou uma direção e tomou uma decisão, e dentro daquela decisão que ele tomou, ele não tinha uma direção de Deus. Elias, ele havia decidido ir para o deserto. Elias não estava indo para o deserto porque Deus estava mandando. Elias estava indo para o deserto porque ele queria ir. Deus também já havia dado a ele uma outra experiência, quando Deus disse a Elias: você vai para o Querite, e lá no Querite eu vou te sustentar. Naquela experiência, Deus estava ensinando a Elias que quando ele manda você ir, ele tem compromisso com você que está mandando você ir. Porque Deus não tem compromisso com quem toma uma decisão, sendo que dentro da decisão que você toma não tenha uma direção de Deus. Deus tem compromisso com quem está indo na direção que Ele está dando. Se Deus te dá uma direção para você ir para um determinado lugar, Ele é poderoso para sustentar a decisão que Ele está te dando. Mas se você tomar a sua decisão, sendo que dentro da sua decisão não tenha uma direção de Deus, é você quem vai ter que sustentar a sua decisão. E Elias não aprendeu também com aquela experiência que ele teve com Deus. Ele decidiu ir para dentro de um deserto.
Elias então passou em Bérseba e deixou o moço, porque o moço não tinha nada a ver com uma decisão que era dele. Então ele deixou o moço em Bérseba. Existem pessoas que não têm nada a ver com uma decisão precipitada que você quer tomar. Existem pessoas que você precisa deixar elas de lado, porque é você quem quer tomar essa decisão de forma precipitada, por causa desse problema que lhe ameaça, por causa dessa situação que lhe ameaça. Aí você quer se precipitar, querendo tomar uma decisão, sendo que dentro da sua decisão não existe ainda uma direção de Deus. Você já orou, você já buscou a Deus, você já fez um jejum, e até agora Deus não falou com você, e você já quer tomar uma decisão precipitada. Sídio imbaru kelebaru cominécia. Você precisa ter paciência, porque Deus tem uma direção para te dar. Você precisa ter paciência, porque Deus tem uma resposta para você. Você precisa ter paciência, porque Deus quer lhe conduzir dentro dessa situação. Você não pode se precipitar para poder tomar uma decisão sem que dentro dessa decisão não tenha uma direção de Deus. Deus lhe trouxe aqui nesta noite e está falando contigo, paciência, porque Ele tem uma direção para te dar. Elias passou em Bérseba e deixou o moço, e ele foi para dentro daquele deserto. A expressão caminho de um dia é que Elias já estava caminhando dentro daquele deserto já o dia inteiro. Elias já estava caminhando o dia inteiro dentro daquele deserto, e ele não chegava em lugar nenhum. Porque o fato de você caminhar, isso não significa que você vai chegar em lugar nenhum. A gente só chega quando a gente está debaixo de uma direção de Deus. O que nos faz chegar não é o fato de caminhar. O que nos faz chegar é o fato de nós termos uma direção de Deus. Tem gente que acha que pelo fato de ele caminhar, ele vai chegar em algum lugar. Tem muita gente pensando assim e tomaram decisões e estão até caminhando, mas até hoje não chegaram em lugar nenhum, porque não tem uma direção de Deus. E Deus não quer que você fique perdido e perdida dentro desse deserto, ao ponto de você caminhar e não chegar em lugar nenhum. Há uma resposta de Deus para você, há uma direção de Deus para você nesta noite. Você não veio aqui nessa noite à toa. O Espírito de Deus lhe trouxe aqui para lhe dar um direcionamento. O Espírito de Deus lhe trouxe aqui para lhe mostrar um caminho, para que você não fique perdido amanhã dentro do deserto da sua vida. Elias já estava há um dia inteiro caminhando e não chegava em lugar nenhum. Elias já estava cansado, com sede e com fome. Cansado, ele não tinha um lugar para repousar. Com sede, não tinha uma botija de água para beber. Com fome, não tinha um pão para poder comer. Porque quando ele tomou a decisão de forma precipitada, indo para dentro daquele deserto, esqueceu-se de levar
até mesmo as provisões para onde ele estava indo. Decisões que a gente toma sem direções de Deus, a gente esquece muitas coisas para trás, e lá na frente sofreremos as consequências de uma decisão tomada, sem que dentro dessa decisão não tinha uma direção de Deus. Elias estava cansado, com sede e com fome. E ele precisava se sustentar, porque a decisão foi dele. O texto nos dá uma ideia de que Elias iria morrer dentro daquele deserto, porque ele precisava se sustentar, porque a decisão foi dele, e ele estava desprovido do que precisava, e ele já estava cansado, com sede e com fome. A partir daqui o texto vai nos mostrar 3 ações de Deus dentro desse deserto de Elias. E por que o texto vai nos mostrar 3 ações de Deus, sendo que o profeta é que poderia se sustentar por causa da decisão precipitada? Porque quando o anjo disse a Elias: come, porque muito longo te será o caminho, é a ideia de que Deus ainda tinha uma caminhada com Elias. Deus ainda tinha uma caminhada com Elias. E quando Deus ainda tem uma caminhada com você, quando Deus ainda tem um propósito com você, e o propósito de Deus é maior do que uma decisão errada que você tomou, prevalecerá o propósito de Deus, e Deus não vai deixar você morrer dentro desse deserto. Deus não vai deixar você perdido e nem perdida dentro desse deserto. Deus não vai deixar você perecer dentro desse deserto. Deus vai agir a partir desse momento dentro desse deserto. Deus vai começar a agir dentro desse seu deserto, porque o propósito que Deus tem é maior do que uma decisão errada que você tomou. A primeira ação de Deus foi quando Elias encontrou um pé de zimbro. A primeira coisa que ele precisava era descansar. E ele achou um pé de zimbro. A princípio, o pé de zimbro era para que ele parasse, porque a partir daquele momento, quem ia agir era Deus. E quando Deus resolve agir, você precisa parar. Você não precisa mover mais nenhuma palha, porque quem vai agir é Deus, quem vai trabalhar é Deus, quem vai fazer é Deus. O que você tinha que fazer você já fez, não resolveu nada. É para você parar hoje, porque quem vai agir é Deus. O que você tinha que falar, você já falou, não resolveu nada. Fecha a boca, porque quem vai agir a partir de hoje é Deus. Deus vai entrar naquele coração, Deus vai falar com aquela pessoa, Deus vai mudar aquele problema. É Ele quem vai agir. Dai joeria orindelejo imbaruteria dolemiria. Quando Elias parou, Elias se assentou e disse no seu ânimo:
basta, ó Deus, eu não quero mais viver. Eu não sou melhor do que os meus pais. Pode arrancar a minha vida. Todos nós, quando tomamos uma decisão errada, e estamos debaixo de um pé de zimbro, tudo que a gente quer é desistir de tudo. Tudo que a gente quer é parar com tudo. E muitos de nós não desejamos mais viver. Só que quando Deus ainda tem uma caminhada com a gente, mesmo a gente dizendo eu não quero mais viver, Deus está dizendo você vai viver. Mesmo a gente querendo desistir, Deus diz você não vai desistir. Mesmo a gente querendo parar, Deus diz você não vai parar. E Elias dormiu. Um profeta chamado por Deus estava dormindo debaixo de um pé de zimbro. Elias era um profeta que Deus havia chamado. Porque profeta ninguém é porque quer. Profeta é um chamado de Deus. E debaixo de um pé de zimbro estava um profeta chamado por Deus. É possível que a gente encontre por aí alguém que Deus chamou, deitado e dormindo debaixo de um pé de zimbro. Eu já ouvi alguém dizer assim: se ele tivesse chamado, não estaria aí. Mas está o texto aqui. É possível que alguém, mesmo tendo uma chamada de Deus, ele esteja dormindo debaixo de um pé de zimbro. Quando Elias estava dormindo, um anjo do Senhor estava ao seu lado, e do seu lado havia brasas e um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Enquanto Elias estava dormindo debaixo de um pé de zimbro, do lado dele tinha brasas e tinha um pão cozido nas brasas. E o anjo lhe tocou e disse: primeiro, o anjo lhe tocou. Segundo, o anjo lhe falou. Por que o anjo não falou primeiro para depois tocar? Porque se o anjo fala primeiro, ele não iria entender o que o anjo iria falar, porque ele estaria dormindo. Porque é impossível a gente entender o que Deus fala quando a gente está dormindo. É por isso que tem gente que Deus está falando, ele não está entendendo porque ele está dormindo. Primeiro Deus quer lhe despertar para depois falar, para que você entenda o que ele vai falar com você. Porque ele te chamou, mas você está debaixo desse pé de zimbro, dormindo. Deus tem uma chamada com você. Deus te chamou para você pregar. Deus te chamou para você cantar. Deus te chamou com um propósito, e você sabe o que Deus quer com você. Mas você está debaixo desse pé de zimbro dormindo. Mas nesta noite Deus lhe trouxe aqui para lhe despertar, para você acordar, porque Ele quer falar com você. Primeiro o anjo lhe despertou. Quando ele acordou, o anjo lhe disse, o anjo lhe falou: levanta-te. A expressão levanta-te é a ideia: se posiciona.
Porque não tem como Deus cobrar um posicionamento de alguém que ainda não despertou e está dormindo. Primeiro você precisa se despertar. Primeiro você precisa acordar. Sair dessa sonolência do espírito, porque Deus te chamou. E depois Deus vai lhe cobrar um posicionamento. Se posiciona. Agora que você está acordado para poder entender o que eu estou lhe falando, se posiciona. Você precisa se posicionar. Porque eu te chamei, porque eu te escolhi. Você precisa se posicionar. Porque Deus ainda tem um caminho longo contigo. E não tem como você percorrer este caminho longo que Deus tem contigo fora de uma posição que desagrada a Ele. Por isso que antes que você percorra este caminho longo que Deus tem para você, Deus quer que você se posicione. Quando o anjo disse a Elias: se posiciona, o anjo disse: come e bebe. Havia um pão cozido sobre as brasas. Primeiro, havia um pão. Quando o anjo disse come, a ideia de que ele estava com fome. E havia um pão cozido nas brasas. Poderia ter uma comida da preferência do profeta, mas havia um pão. Porque a gente não come o que a gente quer. A gente come o que Deus tem para a gente. Porque a princípio, Deus não quer falar o que você quer ouvir. A princípio, Deus quer falar o que você precisa ouvir. Às vezes a gente vem para um lugar como esse querendo comer o que a gente quer. E quando a gente chega aqui, o que Deus tem? Um pão cozido nas brasas. Ele não tem o que você quer a princípio, mas Ele tem o que você precisa. Um pão cozido nas brasas. Eu nunca vi na minha vida brasas cozinhar. Mas esse pão aqui estava cozido. Aqui tem, eu acredito que todo mundo já comeu churrasco. E no churrasco tem pão de alho. Você coloca o pão de alho na brasa, a brasa assa. Sim ou não? Mas essas brasas aqui cozinhou o pão. E eu só acredito porque está escrito na Bíblia. Se você me dissesse que fez um churrasco e que botou um pão de alho e o pão de alho cozinhou, eu não acreditava. Mas está escrito na Bíblia, eu acredito que o pão cozinhou. Porque essas brasas aqui eram as brasas de Deus. As nossas brasas só podem fazer o que elas conseguem fazer, que é assar. Quando as brasas são de Deus, elas vão fazer o que Deus quer que elas façam. O anjo colocou o pão e Deus diz: é para cozinhar. E as brasas cozinhou o pão. Se as brasas de Deus, se Deus quisesse que aquelas brasas fritassem, fritava. Mas Deus queria que aquelas brasas cozinhassem. E a brasa cozinhou. Por que as brasas de Deus cozinhou o pão? Porque o melhor alimento não é frito e nem assado, é cozido. E Deus sempre vai ter o melhor alimento para nós. Você não veio aqui ouvir qualquer coisa. Você veio aqui ouvir o melhor de Deus. Você não veio aqui para comer
qualquer coisa. Você veio aqui comer um pão cozido na brasa. E um pão cozido na brasa é a ideia de que o pão estava quente. Porque Deus não tem pão frio para a sua igreja. Deus não tem pão de ontem para a sua igreja. É por isso que nessa tarde eu tirei um tempinho para poder falar com Deus e dizer: Deus, Rei Juimbaru Kelebai Joeria, qual é a palavra que o Senhor quer que eu falo nesta noite? Qual é a palavra que o Senhor quer que eu prego nesta noite? Porque eu não quero pregar o que eu quero pregar o que o Senhor quer que eu prego. O Senhor sabe o que a sua igreja precisa ouvir. Me dá um pão quentinho para me levar para a sua igreja. Talúcio embora dei, tolindio e paro elevo resi, tole baratalu que levesi, talaparu que leite o imbiribi pouri dai doe, taripia pouri tele que lhe puri deregasse, turiminte que me impori tere que lhe puria, eu tô itaio teio torremi, luparu que le revia siribori dai, teriminte o interico e pouri teia. Alai tu imberimiri pouri dere vivi-se, turiminte que da cala pouri teria, e para o rei levou resi, aluque leite o indeli relievia-se, alamandolo que limindi que minderia, oli pouri taito imerência. Levante a sua mão direita, eu vejo como uma água cristalina que jorra no centro desta igreja, aluque mandioco revia-se. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Aluba do remi eleve de ocolabaia. Há uma ação de Deus aqui nesta noite. Recebe. Haito de religio rabei. O que de yomi de obedéria. Elias se levantou, comeu, bebeu e voltou a deitar. Comeu, bebeu e não conseguiu se posicionar. Aí o anjo pela segunda vez, porque tem gente que Deus vai precisar despertar ele por mais de uma vez. Porque uma vez não vai ser necessário. Ele come, bebe e volta a dormir. O anjo lhe tocou pela segunda vez e disse: come, porque muito longo te será o caminho. Quando o anjo disse come, o texto nos dá uma ideia de que quando Elias se levantou pela primeira vez, tinha uma botija de água, ele só bebeu a metade. Tinha um pão cozido nas brasas, ele só comeu a metade. Por isso que ele não conseguiu permanecer de pé e voltou para a mesma posição que ele estava deitado. Porque você só consegue ficar de pé quando você come tudo que Deus tem para você. Você não pode comer nada pela metade do que Deus tem para você. Porque é o comer tudo que lhe dá força para você se sustentar e permanecer de pé diante de Deus. Elias então comeu, e com a força daquela comida, porque aquele pão que ele comeu lhe deu força, e ele caminhou 40 dias e 40 noites. O que vai lhe dar forças para você caminhar é o pão. O que vai lhe dar forças para lhe manter de pé diante de Deus é o pão cozido nas brasas. Visões de Deus
é bom, mas não alimenta. Revelações de Deus é bom, mas não alimenta. Profecias é bom, mas não alimenta. O que te faz caminhar, o que te dá forças para você caminhar, é pão cozido nas brasas. O que te dá forças para você estar de pé diante de Deus é a palavra de Deus. O que te dá forças para você caminhar na presença de Deus é a palavra de Deus. Ouça a palavra, viva a palavra, come a palavra, pratique a palavra. É ela que te alimenta, é ela que te dá forças, é ela que não te deixa retroceder, é ela que não te deixa olhar para trás, é ela que nos momentos difíceis ela te dá uma enjatada, dizendo: vai, porque eu te chamei. O liminjo leli levou que lemo lai juíri boragai. E com a força daquela comida, Elias colocou os pés no caminho longo que Deus tinha, e ele começou a caminhar. Porque a sua vida não vai terminar debaixo desse pé de zimbro, a sua história não vai terminar deitado debaixo desse pé de zimbro. Deus está lhe despertando hoje. Deus está cobrando de você hoje um posicionamento e dizendo: se alimenta hoje, come hoje, come hoje, se alimenta deste pão cozido na brasa, se alimenta desta palavra hoje, porque ela te dará forças para você colocar os seus pés sobre este caminho que eu tenho para você, que é longo, porque eu te chamei, eu te escolhi, eu te separei, e não quero você prostrado e nem prostrada debaixo desse pé de zimbro por causa de uma ameaça. Ei, Joe, lei, mai, Joe, que levai, Joe, min, delive-se, o deli colabara cheia. Ei, Juindei, Jolie, Tuimaru, Reci. Feche os teus olhos e curve aí a sua cabeça. Oi, Jai, Baú de Diedai, Robido e Siui Baú, Baui de Dei, Tuliju e Tai, Wikisau e Bou, Tuiminu que é Dei, Jui Haile Yoko e Vou, Hainesiei, Uitei, Tulumimou, eu tô aí. We kei alô, we que se o mal e jau e dei, tu inique o pulse, sim, ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus, desperta ele, desperta ela. O Senhor chamou ele, o Senhor chamou ela, ó Deus Todo-Poderoso. Ainda há um caminho longo, ainda há um caminho longo a ser percorrido, ainda há um caminho longo. Renova o seu filho hoje, renova a sua filha hoje, em o nome de Jesus Cristo. Receba nesta noite um renovo do céu, recebe nesta noite o renovo de Deus, recebe nesta noite a presença de Deus. Ei, Juidarai, derei, Jomedarai, ei, que você que está aqui nessa noite, que ainda não é cristão e quer entregar a sua vida a Jesus, você que Deus falou contigo, talvez você andou, mas hoje está parado debaixo de um pé de zimbro. Deus está lhe chamando hoje, porque Ele tem uma chamada na sua vida. Ainda há um caminho a ser percorrido.
Você que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar, tem alguém nesta noite que quer entregar sua vida a Jesus, quer voltar? Tem alguém? Tem alguém? Se não tem, que Deus abençoe.